Olá, CQVeiros da blogosfera, bem-vindos ao CQV. Eu sou o escritor e o Demolidor é o único personagem que consegue ter visão de raio-x sem nem ter visão. Aqui é o FK e o Demolidor é o único ceguinho que não apanha. Isso mesmo, CQVeiros. Hoje falaremos do Homem Sem Medo, criado por Stan Lee em 1964, o Demolidor. Vamos lá! Eu conto pra eles quem é você. Ah, é? Conta. Conta. Conta pro pessoal lá em Ripers que você levou uma surra de um ceguinho. O Demolidor foi criado em 1964 por Stan Lee e Jack Kirby na revista Daredevil número 1. Isso, na época, tinha essa tática da época de colocar um personagem novo no título próprio. Tinha se mostrado um sucesso na revista do Quarteto Fantástico, foi a primeira do universo Marvel oficial. Porém, tinha se mostrado um fracasso na revista do Hulk, que foi cancelada na 6ª edição e o personagem foi mudado para a revista Tales of Anthology. A revista do Demolidor durou bastante. Tiveram vários artistas que trabalharam nela. Primeiro Bill Everett, depois Jenny Colan, depois John Romita. Que John Romita é muito famoso não é pelo Demolidor, é pelo Homem-Aranha, que ele ficou muito tempo no título e criou personagens como a Gwen Stacy e Norman Osborn. Não o Duende Verde, o Norman Osborn. Depois ele juntou os dois personagens em um. O Demolidor, após a saída do Stan Lee, ficou muito tempo como um personagem secundário da Marvel. Porém, na década de 80, chegou Frank Miller, conhecido hoje em dia pelas histórias The Dark Knight Returns, que é uma história mais clássica do Batman, e por Sin City 300, ano 1. Ele criou a fase mais aclamada do Demolidor, que foi onde ele criou Elektra, Mercenário, matou Elektra por causa do Mercenário, renasceu Elektra por causa de um voodoo sinistro, onde ela tentou matar o Mercenário. Ou seja, o Frank Miller gostava muito do Demolidor e do Mercenário. Esse mercenário aparece no filme também, né? Aparece no filme, ele é interpretado pelo Colin Farrell, se eu não me engano. Todo mundo elogia bastante a atuação dele. Eu achei que ficou muito parecido com os quadrinhos, mas eu não gostei tanto porque ele saiu um pouquinho da linha de maluquice. Ah, tá. Ficou um pouco zoado. Eu achei legal, mas não achei tão legal assim. Na fase do Miller tiveram duas histórias clássicas. Sendo que uma é a queda de Murdoch, que é quando o Rei do Crime ele descobre a identidade do Demolidor e faz de tudo pra ferrar a vida dele. Eu comecei a ler essa história e eu vou ser bem sincero aqui. Eu achei um pouco chato, sem querer ofender quem gostou. Então, por favor, não me ofenda quem não gostei. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não, brincadeira. Que isso? Uma das histórias famosas do Frank Miller foi Batman no 1, onde ele recontou a história do Batman. Ele pegou essa mesma fórmula e levou para o Demolidor na clássica Demolidor, o Homem Sem Medo, que eu achei bem interessante, porque o Demolidor, personagem com a roupa e tudo, aparece em uma página da história inteira. Por quê? Porque a história toda é focada na jornada de Matt Murdock para se tornar o Demolidor. Mostra a vida dele com o pai antes do pai morrer. O pai era boxeador, por sinal. Daqui a pouco eu vou falar da origem do personagem. Mostra também o treinamento dele com o Stick, que treinou ele quando ele ficou cego. Isso eu aprendi no desenho do Homem-Aranha e foi reforçado pra mim nessa HQ. Mostra o relacionamento dele com a Elektra.
e também O Primeiro Encontro com o Rei do Crime. Agora, saindo da fase do Miller, entraram vários autores que continuaram essa saga um pouco mais madura do Demolidor. Porque quando Stan Lee criou ele levava ao pé da letra as palavras aventureiro mascarado. Ele não chegava a ser engraçado que nem o Homem-Aranha, mas ele pulava, ele fazia algumas piadinhas, ele era divertido. Quando o Miller entrou, ele perdeu toda a graça, ficou sério, ficou um Batman num vestido de capeta. Depois disso vieram muitas histórias que continuaram essa jornada. E inclusive, depois da fase do Miller, o título do Demolidor foi cancelado na edição 300, se eu não me engano. E veio o selo Marvel Knights, Demolidor, que continuou esse negócio de sério, mas cujas primeiras 8 edições vieram com a história O Diabo da Guarda, que quem leu o blog viu que eu recomendei na Recomendações de Quadrinho, primeiro semestre de 2014. Que é de autoria de Kevin Smith, que é um roteirista / diretor de Hollywood, / ator não tanto, ele só fez um papel em Duro de Matar 4.0. Não sei se vocês reconhecem, ele é aquele hacker poderoso de óculos que eles encontram lá na metade do filme. A história é bem focada no que o Demolidor vai fazer com a situação que ele tem. A situação é assim. É uma garota que foi inseminada por ninguém sabe como, que ela nunca teve uma relação sexual. E ela acha que foi Deus que deu o filho pra ela. Vai atrás do Demolidor pra ele cuidar da criança porque ela tá sendo caçada. E com o decorrer da história, vários personagens vão aparecendo pra mostrar que talvez esse bebê seja o anticristo. E no decorrer da história você vai vendo e o final explode a cabeça. Se você já pensou num final, não é esse final. A não ser que você tenha lido a história. Se você leu a história, é esse final, mas aí atrapassa. Então, o Demolidor continuou nessa jornada sombria dele. Inclusive, ele teve a identidade revelada para os tabloides. Todo mundo descobriu que Matt Murdock era o Demolidor. Então, veio aqui no meu ver, foi o pior momento do Demolidor. Que foi quando ele entrou pro Tentáculo e se tornou... Tentáculo é uma organização ninja que é dominada por um demônio chamado a Besta. A Elektra, inclusive, fazia parte. Eu não lembro se ela foi líder. Quer dizer, eu lembro que ela foi líder, mas não sei se ela foi treinada separadamente e depois virou líder, ou se ela já tinha treinado com o Tentáculo, saído e voltado como líder. O Demolidor vira líder do Tentáculo, e aí E aí ele vira um super vilão, ele mata o mercenário, e inclusive os heróis mais urbanos, como Homem-Aranha, Punho de Ferro, Luke Cage, Wolverine e Justiceiro, decidem que é hora de dar uma surra nele pra ele deixar de ser idiota. Inclusive, em algum ponto, ele foi possuído por esse demônio e só foi salvo pelo Punho de Ferro, que fez com que o Matt se arrependesse de suas ações. Só que, em vez de voltar a ser o Demolidor, o Matt foi para o Novo México repensar sua vida. E quem acabou tomando conta do bairro dele, cujo nome é a Cozinha do Inferno, ou Hell's Kitchen, foi o Pantera Negra, o herói rei de Wakanda, e o Wakanda é uma nação inexistente africana. Então, após essa saga, veio a minissérie Daredevil Reborn, que eu li, saiu na revista Universo Marvel aqui no Brasil, que mostra como o Demolidor decidiu voltar a ser quem é.
ele encontra um moleque cego, é bem interessante a cena em que ele ensina o garoto a jogar a moeda e saber em qual vai dar. É uma cena bem legal. E aí ele luta com um traficante de heroína e volta pra Nova York, se tornando um Demolidor novamente. Só que nesse título específico, que está saindo agora na revista Demolidor, que sai a cada 3 em 3 meses, mais ou menos, aqui no Brasil, eles deixaram essa parte sombria, que veio desde da era do Miller, para trás, e decidiram fazer o personagem voltar às suas raízes e ser o personagem mais divertido e engraçado. Eu adoro essa fase, eu tenho todos os 4 encadernados. Caso já tenha saído o 5º, você que esteja ouvindo, é que quando a gente gravou não tinha o 5º ainda. E é só isso que eu tenho sobre a jornada das revistas do Demolidor. Algum comentário, FK? Escritor, o meu único conhecimento sobre o Demolidor é sobre o filme. Então, o que você falou sobre o Mercenário e a Elektra, eu sei, mas o resto... Eu sei, Terra das Sombras, essas coisas são um pouco complicadas. Sim, porque é difícil acompanhar quadrinhos, eu não acompanho quadrinhos. Mas os filmes eu tento prestar o máximo de atenção para que eu não perca nenhum detalhe. Ok. Então vamos pra origem do personagem. Essa você sabe que tem no filme. Apesar de estar um pouco errada no filme. No filme, pelo que eu sei, ele perde o pai, né? O pai era lutador. O pai era lutador de boxe. Aí ele foi forçado, pagaram pra ele perder, só que ele quis ganhar porque o filho estava lá. Depois ele foi morto, espancado. Aí eu não lembro o que aconteceu pra ele ficar cego, que caiu um produto químico no olho dele. Então, antes disso acontecer, como a mãe do Demolidor havia ido embora, sabe, nasceu, não quero saber, vou embora. Eu vi depois que ela virou freira, por sinal. O pai do Matt Murdock, o pai do Demolidor, ele era lutador. Só que ele não queria isso pro filho dele. Ele queria que ele tivesse sucesso. Então ele obrigava ele a ficar estudando. Ele não podia jogar futebol, não podia sair, tinha que ficar estudando. Um dia ele estava voltando para casa e ele encontrou o pai dele espancando um cara pedindo dinheiro, porque o pai dele estava trabalhando para um criminoso. Ah, é verdade, eu lembro disso. Aquela visão foi muito chocante para ele. E ele saiu correndo e acabou que teve um acidente e produtos químicos caíram no olho dele, deixando ele com super sentidos. Tem outra versão dessa história, que é a versão original, que ele estava passando, aí ele viu um velho que era surdo e cego, coitado, por sinal. Ele estava andando e estava vindo o caminhão do negócio químico. Aí o Demolidor, ele pulou na frente e acabou levando aquele lixo tóxico na cara. Uma curiosidade. Sim. Na revista Tartarugas Ninja número 1, tem essa cena do negócio cair nos olhos dele e o resto do lixo tóxico caiu no esgoto, transformando as tartarugas no que são. Sério? Caramba! É muito legal isso. A gente fala mais disso num episódio sobre Tartarugas Ninja quando sair o novo filme. Tá bom. Então, aí tem toda essa história que você falou do pai dele ser morto. E depois ele decide se vingar, proteger aqueles que não podiam ser protegidos e se tornou o Demolidor. Que no começo a roupa do Demolidor era amarela. Sério? Porque o Stan Lee,
Ele achava que esse negócio de Demolidor, que no inglês é Daredevil, ou seja, o demônio atrevido, pros funkeiros, demônio safadinho, É isso mesmo. ele achava que ia causar um impacto muito ruim pros leitores. Sim. Então ele decidiu colocar amarelo. Só que depois de um tempo, numa edição, se eu não me engano, acho que foi 6 ou 7. Eu tenho de cabeça porque eu comprei a Biblioteca Histórica Marvel no Voo 1 Demolidor, que saíram as primeiras histórias. Eu acho que foi o número 6 ou 7 que ele troca pra roupa vermelha sem nenhuma explicação. Ele simplesmente estava com a roupa vermelha e aí na edição ele luta com o Namor. Que, pra quem não sabe, Namor é como se fosse o Aquaman da Marvel. Só que ele voa. Boa. Ele tem umas asinhas no calcanhar. Ah, tá. E ele nada também. Ele nada, voa, é super forte, ele é basicamente o exército de homem só. É por aí. Então o Demolidor ficou por muito tempo com essa roupa vermelha, o que aumentou a preocupação de Stan Lee. E ele falava, se algum pai ou mãe reclamar falando que o personagem tem um nome muito forte ou coisa assim, eu cancelo a revista. Caraca. Ele Até falou agora isso. não aconteceu. Não, isso nunca aconteceu. É porque o Demolidor, como sendo um personagem cego, todo mundo adorava ele, porque ele era o cara cego que fazia com que as crianças deficientes vissem que não importava se você tinha uma deficiência, você ainda podia ser uma pessoa grande, um super-herói. Não, você podia ser alguma coisa na vida ainda. Isso, A vida não tinha acabado para pessoa. não um super-herói exatamente, porque... Ah, sim, claro. Porque super-herói não existe, né? É, Vamos uma realidade falsa para criança. que mais? Onde é que eu tava? Tá. O Demolidor, depois de um tempo, ele trocou de roupa pra uma roupa cinza. Cinza com armadura. Que eu só li uma história dessa, que foi quando o marido da minha prima me deu uma revista do Homem-Aranha, que eu descobri recentemente, que fez parte da saga do Clone, que a gente fala outro dia num episódio sobre Homem-Aranha, que foi nesse único gibi que eu vi o Demolidor com essa roupa. E engraçado é que ele negava ser Matt Murdock e falava que Matt Murdock estava... como é que era? Ele estava morto. Ah, caramba. Eu tenho que ver isso depois. Tá bom. Então, toda a saga de gibi já foi falada, bem por cima, mas deu pra dar um fundo pra quem não leu, mais ou menos, não acha? Acho que sim. Deu pra dar uma encoberta. Então, se for pra recomendar quadrinhos do Demolidor, eu recomendo essas 3 que eu já falei. A saga do Demolidor que tá saindo agora, na revista Demolidor na banca. Se você não tiver comprado as outras, vai na loja Comics, ou espera até ano que vem pro evento, que aí você pode pegar as que você não conseguiu pegar, que nem eu fiz, que eu tinha perdido a 2 e a 3. Eu também recomendo o Homem Sem Medo, que é essa da origem, feita pelo Frank Miller e pelo John Romita Jr. E a Diabo da Guarda, do Kevin Smith, que eu já falei. Tá, ok. Agora, antes de falar do filme, que eu quero que seja a última coisa a falar pra dar um boom, porque essa é a parte que você vai falar bastante. Sim. Antes eu quero falar dos desenhos animados. O Demolidor nunca teve um desenho animado. Não? Nunca. Nunca. Ele apareceu em 2 desenhos. O desenho do Quarteto Fantástico dos anos 90 e o desenho do Homem-Aranha, dos anos 90 também. Ambos eu vi quando era pequeno, num Natal, que eu ganhei o DVD, de Homem-Aranha vs Demolidor. Porque o desenho do Quarteto Fantástico vinha nos extras. No do Homem-Aranha é assim, o Peter Parker, ele é
culpado de ser... Eu não lembro se era atravessador de dados ilegais, era uma coisa assim. Porque ele tava cobrindo o trabalho do rei do crime. Sim. Então ele é preso, e aí depois ele é sequestrado pelo Homem-Aranha. Ah, tá. O Peter Parker é sequestrado pelo Homem-Aranha. Como assim? Depois de eu ter surtado quando eu era moleque, eu descobri que o Homem-Aranha que sequestrou o Peter Parker era o Camaleão, que é um vilão do Homem-Aranha que tem o poder de... Poder não. Ele usa maquiagem pra poder se... Parecia muito com uma pessoa, com um herói. Isso, um herói, um político... Sério? Ele é tipo... Ele é um espião russo. Ele é um bicho? Ele fica se maquiando? Ele é o quê? Um bicho? Não, ele usa máscaras. Ah, tá. Então ele não se maquia. Não que eu me lembre. Ah, tá. Então, na época que o Peter Parker ainda estava para ser julgado, o Matt Murdock, o Demolidor, foi contratado para salvar ele. Para fazer ele ser absolvido. Depois disso, quando o Peter Parker é sequestrado, o Demolidor salva ele e leva ele pro apartamento de Matt Murdock, que conta a história da vida dele até o ponto em que ele teve o acidente, porque após o momento que ele vira Demolidor, ele não conta pro Peter Parker porque seria burrice. Uhum. Depois disso tem uma briga com o Rei do Crime, Demolidor e Homem-Aranha, e no final acaba com o Demolidor e o Homem-Aranha apertando as mãos, Peter Parker solto, o Rei do Crime solto ainda. Sério? Sério. O Rei do Crime a série inteira não foi preso. Mas essa é a graça dele, ele nunca é preso porque ele é poderoso demais. É, claro. Agora, falando da dublagem, no Brasil, o Demolidor, quando passava na TV esse desenho, que quando eu vi no DVD eles chamavam de Demolidor, quando passava na TV chamavam ele de Destemido. Que droga. Sério? Sério, Destemido. Agora, falando do Quarteto Fantástico. É assim, Doutor Destino, o Quarteto Fantástico perde poderes, aí o Demolidor vai lá ajudar. Ah, dá uma mão pra ele. Dá um help. Sim. E é só. Só? Que tem pra desenho animado é só que eu me lembre. Agora de videogame, quantos jogos você acha que o Demolidor teve pra ele mesmo? Dá um chute. 3? 1. Não, 1? Pra GBA. Nossa. Nossa, isso quer pegar o nível lá embaixo. Foi o jogo com esse nome, Demolidor, que saiu baseado no filme de 2003. Além disso, o Demolidor fez aparições no Venom Spider-Man Separation Anxiety, Spider-Man do PlayStation 1, The Punisher, onde ele é advogado do Justiceiro, e Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds, onde ele aparece no final do Chris Hadfield do Resident Evil. Como personagem jogável, ele apareceu no Marvel Ultimate Alliance. Marvel Ultimate Alliance 2, que eu joguei, é muito bom. Eu joguei pra PlayStation 2, mas a versão de PlayStation 3 e Xbox é um pouco melhor. Só um pouquinho. De gráfico, quase nada. E ele também apareceu em Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Que é como se fosse uma... É como se os Homens de Preto tivessem tacado aquele negócio na minha cara e eu não lembrasse. Ah, tá. Que eu só lembro de nome, que eu não faço ideia de que jogo é esse. Vou pesquisar depois. Agora falando de filmes. O primeiro filme do Demolidor, cujo nome é Julgamento do Incrível Hulk. O Julgamento do Incrível Hulk, sério? Ele fez um filme com o Hulk? Fez. Nossa. Na época após o término da série do Bill Bix, que era com atores do Hulk, houveram 3 telefilmes. O Retorno do Incrível Hulk, que tinha o Thor.
O Julgamento do Incrível Hulk, que tinha o Demolidor, chamado aqui de Audacioso. Quanta dificuldade de falar o nome dele. E A Morte do Incrível Hulk, que não tem nenhuma aparição de super-herói fantasiado e tudo que acontece é o Hulk morre. Ia ter mais um filme chamado O Renascimento do Incrível Hulk. Porém, o Bill Bix, que fazia o Bruce Banner, acabou morrendo no contratempo de câncer. Se eu não me engano, era de câncer. E acabaram nunca filmando porque não dava pra substituir o Bill Bix. Agora, finalmente, o momento que o FK tá esperando pra poder falar alguma coisa. Pra eu poder calar minha boca um pouco, respirar. É que eu não tenho muito pra falar, por isso que eu fiquei calado o programa inteiro. E vamos pra perguntinha da semana? Ainda eu tenho que falar do filme. Mas, tá bom, mas ele é realmente necessário? Não, é só falar por cima mesmo. Depois falar só isso, rapidinho. Tá bom, então... É porque a gente... Vamos falar do filme. Tá, vamos falar do filme. Demolidor, o Homem Sem Medo, saiu em 2003. Estrelando Ben Affleck no papel. O papel que ele mais se arrepende na carreira dele. Por quê? Porque, digamos que os fãs odeiam esse filme. Sério? Mas odiaram ele só por fazer o papel do Batman. No Batman vs Superman. Tanto que no Nerd Office que eles falaram sobre isso, o Azaghal surtou. Eu vi. Muito bom. Estrelava Ben Affleck no papel do Demolidor. A Jennifer... alguma coisa. Desculpa, eu esqueci o nome agora. Como Elektra, que fez muito bem... que não fez tão bem o papel, ficou um pouco apagada, mas ela apareceu, pelo menos. E ela já vai ser uma gostosa no filme. É tipo isso. É que nem a presença de quase todas as mulheres no filme Transformers. Também teve a presença de Michael Clarke Duncan como o Rei do Crime, que mesmo ele não tendo etnicamente nada a ver com o personagem, ele fez muito bem o papel. Michael Clarke Duncan, que descansa em paz. Morreu de ataque do coração. Triste. E também tem o Colin Farrell como o mercenário, que é o personagem que eu menos gostei do papel. Eu achei que ficou muito apagado, muito estranho. E falando por cima do filme, o roteiro é mais ou menos. Eu também achei. Não é um filme muito... É um filme B, mas um filme B. Falando, a atuação do Rei do Crime é maravilhosa. A atuação do Demolidor eu não achei ruim, eu achei legal. Eu também achei legal. Eu achei que ele trabalhou com o que ele tinha. Eu também achei isso. Ele conseguiu usufruir muito bem dos recursos que ele tinha. Você tem um roteiro ruim, quer dizer, mediano, você não vai fazer um papel espetacular. Você pode tentar, ele conseguiu fazer muito bem o papel. Eu gostei bastante do Ben Affleck como Demolidor. Eu também. Agora, Elektra é o que a gente já disse. O filme, os produtores precisam chamar o público masculino. Também. Além de ter tem fã que nem precisa de uma gostosa no filme pra eles virem, mas a maioria vai por causa disso. Tanto que o filme fez um sucesso mediano e planejava uma continuação. Só que antes da continuação, eles pensaram, por que não fazer um filme da Elektra? Eu sei por que não fazer um filme da Elektra. Porque ela é ruim. Porque é ruim. Saiu aquele filme horrível. Verdade. Dá desgosto, eu não vou falar desse filme. Desculpa, fãs do filme. Eu não vou dizer que vocês têm gosto ruim, só vou dizer que vocês têm um gosto totalmente diferente de todas as pessoas do planeta Terra.
vocês são incomuns em relação ao mundo. Isso. Agora, falando de um pequeno detalhe antes de passar para a pergunta da semana. Ah, O Demolidor, o primeiro filme, ele era propriedade da 20th Century Fox, que é dona de Quarteto Fantástico e X-Men. Eles iam fazer uma continuação Demolidor por causa do filme da Elektra, não deu certo, e aí pensaram em fazer um reboot, como aconteceu com Homem-Aranha. aham. Só que eles passaram 9 anos sem nada e o contrato deles com a Marvel acabou, Putz, fazendo com que os direitos do Demolidor voltassem para a Marvel. E a notícia maravilhosa. O Marvel Studios está fazendo uma série pro Netflix do Demolidor, caraca. cujas primeiras fotos acabaram de sair, assim, do set de filmagem. Não apareceu muita coisa. Apareceu o Fogg Nelson, que é o melhor amigo do Demolidor, eu não falei, desculpa. Sim. E apareceu o Demolidor, sem roupa, só Matt Murdock, andando na rua. Tem roupa? Sem roupa de Demolidor. Ah, tá. De terninho, óculos escuros, bastão de cego. Se tem um nome, por favor, comentem abaixo. Coloquem vocabulário na boca dessa criança que vos fala. Exatamente. Então, estou muito ansioso para a série do Netflix. Assim que sair um trailer, a gente vai tentar fazer um trailer commentary por TwitchCam. Vamos. Se der certo, se não deu. Tudo é do nosso jeito. A gente faz do nosso jeito e dá o melhor possível. Isso. Então, perguntinha da semana. Qual pergunta da semana? Se você fosse um cego e conseguisse ao mesmo tempo ver pessoas, o que você faria? Qual a pergunta? Se você fosse cego e conseguisse ver mesmo assim, o que você faria? Conseguisse ver como Demolidor. Exatamente. Tá. Refazendo a pergunta. Se você fosse cego e tivesse poderes do Demolidor, o que você faria? Ok. Então, até semana que vem, galera. Tudo na paz. E não se esqueçam de fazer polichinelo depois de assistir isso, porque eu sei que vocês ficaram sentados jogando joguinho do Facebook enquanto assistiam. Falou, até mais.